E aí, pessoal, estamos aqui no Barracão da Grande Rio, agora com Gabriel Haddad, Leonardo Bora. E eu vou fazer logo uma pergunta que a gente já vai, conversando. Por que o nosso destino é ser onça? Nossa, maravilhoso. Nosso destino é ser onça, enredo da Grande Rio para o Carnaval 2024, baseado no livro de Alberto Mussa, Meu Destino é Ser Onça. Tem duas facetas aí, né? Uma, o nosso destino é ser onça enquanto parte do enredo, né, inicial, porque o nosso enredo começa com o mito Tupinambá de criação do mundo, né? E aí, para os Tupinambá, pela cosmovisão Tupinambá, para você alcançar a terra sem mal, alcançar a eternidade, você precisa se transformar em onça, você precisa alcançar o poder de se transformar em onça. Então o destino de todo Tupinambá, e aí por conseguinte o destino de todo brasileiro é ser onça, né? Então essa é a primeira ideia, e a mudança que a gente fez do título do livro do Alberto Mussa, que é Meu Destino para Nosso Destino, é justamente porque a gente amplia um pouco mais o enredo, né? Chegando na contemporaneidade, pensando esse nosso destino como algo mais amplo, como algo coletivo, e aí sim a defesa do coletivo dentro dessa ideia geral. Entendendo que a escola de samba já é um corpo coletivo e também uma boca coletiva, que é a essência da simbologia da onça. Então, a gente espera e defende isso, que o destino de cada componente da Grande Rio é virar onça na avenida, para conhecer essas raízes profundas do nosso território e para conhecer essa saga mítica, essa grande epopeia que o Mussa restaurou no livro e que a gente não aprende no colégio, que nos leva a viajar a tempos imemoriais e que também se projeta para o futuro. Exato. E aí a gente vai destrinchar então o samba. Vamos lá. Vou ter que dar crédito aos compositores, claro, né? Deixa eu pegar aqui a colinha. Cadê? Derê, Marcelinho, Júnior, Robson Moratelli, Rafael Ribeiro, Tony Vietnã e Eduardo Queiroz. Certo? Tem mais alguém? São só eles. Só eles, né? Eu acredito que sim. Então eu vou começar lendo aqui alguns versos, e aí quando vocês quiserem vocês podem me interpelar e explicar, tá? Trovejou, escureceu, o velho onça, senhor da criação. É homem fera, é brilho celeste, devora e se veste de constelação. Bem, é o início do mito Tupinambá de criação do mundo e o início do enredo. A narrativa mítica conta que no início imperava o caos, isso está nas páginas do livro, a gente espera que que as pessoas que ainda não mergulharam nessa saga procurem para conhecer. Imperava o caos, quando tudo era escuridão, por isso que o samba começa com trovejou, escureceu, e essa massa escura não sabia exatamente o que era. Sombras eternas, eram asas de morcegos primitivos, eram sombras de corujas originais, e é nesse espaço criativo caótico que surge, e não se sabe se criou a si mesmo ou se foi criado, o velho. O velho é a divindade máxima dessa cosmovisão, porque é o ser superior que dá vida aos homens, que cria o planeta da forma como ele foi se transformando ao longo das eras. O céu era feito de pedra, que é uma visão abstrata, super poética, e nesse mundo original, misterioso e obscuro, o velho dá vida aos homens esculpindo-os em cascas de árvores. Esse velho se transforma na primeira constelação que brilha no firmamento. E ele se confunde com a onça, por isso o samba canta o velho onça, senhor da criação. Essa grande constelação da onça é fundamental para a gente compreender a visão Tupinambá de mundo, a simbologia do povo Tupinambá. Tanto que a Glicéria Tupinambá, artista brasileira contemporânea, que reproduz os mantos, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso quando chegar no refrão de cabeça, ela fala: na dúvida, olhem para as estrelas, porque nós somos poeiras de estrelas e a gente se deixa guiar por essa grande constelação da onça. Mais alguma coisa? Estou falando. Tudo acaba em fogaréu e depois transborda em mar. A terceira humanidade, Quaraci vem clarear. Essué, nas guerras da sua ira, enfrentou uma ira, tanto perseguiu.
Seus herdeiros vivem essa guerra, povoando a terra, a voz Tupinambá rugiu. Essa continuidade, né, do samba, ela representa o meio para o fim do mito Tupinambá, né? A ideia de que a gente tem a formação da primeira humanidade, da segunda humanidade, da terceira humanidade. O Léo narrou a formação da primeira humanidade, né? E o tudo acaba em fogaréu e depois transborda em mar, é o fim da primeira humanidade. É quando esse velho criador do mundo, o velho onça, ele forneceu tudo que os humanos precisavam, né? Deu o pau de cavar, deu a riqueza da terra, mas essa humanidade foi ingrata com ele. Então ele lança um fogaréu para destruir todo mundo e logo depois se arrepende. Então ele lança depois uma chuva, né? Uma chuva que apaga todo o fogo, mas que vai criando ranhuras na terra, que vai desenvolvendo outros espaços, como as montanhas, os rios, os mares. E a partir disso é criada a Terra Sem Mal, que é um lugar que não foi atingido nem pelo fogo, nem pela destruição da água. E nessa Terra Sem Mal vive um pajé, que é o pajé do mel, um dos mais importantes, né, um dos sobreviventes desse dilúvio e do fogaréu. E esse pajé começa a povoar a terra com os seus descendentes, né? Descendentes do pajé do mel, a gente tem Maíra e Sumé, que são dois opostos, e esses dois opostos vão tendo descendentes que vão sempre povoando a terra. E nessa guerra entre Maíra e Sumé, que são opostos, né? Maíra muito ligado ao cultivo, muito ligado aos ensinamentos, e Sumé muito ligado aí sim mais à arte de guerrear. O Sumé é um dos mais poderosos pajés que tem. Sumé pode se transformar em onça, assim como todos os seus descendentes, né? Nessa guerra eterna, o velho novamente intervém, lança um segundo dilúvio para acabar com essa segunda humanidade, né? Então a gente viu o fim da primeira humanidade, viu o surgimento e o fim da segunda humanidade, e agora o surgimento da terceira humanidade, que é essa que a gente vive. Basicamente, depois do velho experimentar esse sentimento de vingança por se sentir abandonado pelos homens, lançar o fogaréu, depois ele cria Tupã, que é o trovão, não é uma divindade máxima como alguns outros enredos já cantaram, mas segundo o mito do Tupinambá, Tupã é o trovão, né? Por isso que também o samba canta trovejou, escureceu, um samba todo sinuoso, com idas e vindas. Ele se arrepende e dá uma nova chance de reconstrução do mundo. Então o que o mito conta é que o nosso mundo, a nossa vida já passou por fins. A gente já experienciou outros fins do mundo. E essa segunda humanidade, que tem os seus heróis míticos, Maíra e Sumé, que são grandes caraíbas, que detêm o poder da transformação. Maíra, como o Gabriel disse, muito ligado à agricultura, ao cultivo da terra, aos pássaros. E Sumé muito ligado à guerra, à predação, a caça. Portanto, eles se transformam em onça e seus descendentes também, é uma aldeia de jaguares. Essa guerra dinamiza a Terra Sem Mal, que ainda podia ser acessada, até que o fim dessa saga culmina também com o não mais acesso à Terra Sem Mal. A terceira humanidade, que somos nós, a gente não pode acessar esse lugar do descanso, da fartura. Para se chegar a esse lugar onde habitam os nossos antepassados, a gente precisa se transformar em onça. Daí as origens do ritual antropofágico. Então, na verdade, o mito Tupinambá, ele narra e conta toda a simbologia que orienta a vida social dos antigos Tupinambá, que era regida pelas práticas antropofágicas, que é o ritual do tornar-se onça por excelência, que é você devorar o seu inimigo, que é uma visão totalmente diferente do imaginário judaico-cristão, é alguém que você muito admira, para extrair dessa pessoa admirável a sua força, as suas qualidades, e se fortalecer enquanto guerreiro que um dia vai acessar a Terra Sem Mal. Por isso que a cada ritual eram feitas incisões nos corpos que também simulavam as pintas das onças. Então é uma narrativa muito forte. A primeira humanidade ainda não tinha sol, só vou fazer um parênteses sobre isso, né, que é o Quaraci bem clarear. Quaraci é o sol, que também é um grande guerreiro que ascende aos céus. E durante as demandas da Terra Sem Mal, que é o título de um dos capítulos do mito, Poxi se transforma em Quaraci, que é o sol, que é um grande cocar ou canitar de fogo,
que ilumina a terra. E da mesma forma, Jaci é um guerreiro indígena que ascende aos céus e se transforma nesse astro também iluminado pelo sol. É curioso que no mito tupinambá, Jaci e Quaraci não são um casal, né? Um homem e uma mulher, como outras narrativas já cantaram, Lendas e Mistérios da Amazônia e tal. E isso, durante o processo de conversa com os compositores, era muito interessante, porque é fato que todo mundo tem um repertório de carnaval, e aí às vezes já chegam com algumas ideias semi-prontas. Então tinha samba que falava do amor, do romance de Jaci e Quaraci. No enredo é um pouco diferente, no nosso enredo, porque o mito, ele descreve toda essa simbologia a partir de uma outra perspectiva. Interessante. Não, só complementar que a ideia de se transformar em onça para atingir a terra sem mal não era apenas fisicamente, né? Você se transformar em onça também de maneira espiritual. Espiritualmente. Você ter o poder de você se sentir onça, de você parecer com a onça, né? Porque só aí os mais poderosos que conseguiu se transformar fisicamente em onça. Porque a onça, segundo essa visão, isso é importante falar para quem ainda tem alguma dúvida, né, sobre ele. Na visão tupinambá é o ser mais perfeito que existe. O Alberto Mussa reiterou isso várias vezes nas conversas com a gente, foi muito importante essa troca. Segundo essa cosmovisão, o ser humano não é o ser mais perfeito da criação. O ser mais perfeito da criação é a onça. Por quê? Porque é uma visão de mundo orientada pela cadeia alimentar. A onça, como eu disse, é essa boca que tudo come. Ela devora o ser humano, mas o ser humano não devora a onça. Então a onça é um símbolo de perfeição, de poder, de dominação, de força, de coragem, bravura. Então é esse poder que os antigos tupinambá almejavam, por isso que todos se declaravam parentes de onça e filhos das estrelas. Então a abertura do desfile até toda essa parte que vai ocupar grande parte da narrativa, que é essencialmente mítica, é essa mistura estelar e também muito forte que nos leva a um Brasil de mais de 15 mil anos, né? O livro é fundamental também para a gente compreender essa dimensão, que nós não somos brasileiros há 524 anos, pelo contrário. E aí esse último verso antes do refrão de meio, né, a voz tupinambá rugiu, faz referência exatamente a isso que o Léo falou, né, que é essa criação dessa terceira humanidade que a gente vive hoje, que vem rugindo aí até os nossos dias. Então, fazer com que toda essa história que foi contada, desde o início da criação até o surgimento do Sol, né, e agora a vivência da terceira humanidade, como que isso foi construindo essa sociedade tupinambá. Né? Por isso que esse verso fala a voz tupinambá rugiu. Ou seja, resumindo, é um enredo cujo tema é a onça, e a gente vai exaltar essa simbologia a partir de um mito, o mito tupinambá, que tem a onça como símbolo central. E isso vai se desdobrando, que é a sequência de samba. É preta, parda e pintada, feita à mão. Sussuarana no sertão que vem e vai. Maracajá, jaguatirica ou jaguar. É jaguarana, onça grande, mãe e pai. O que o enredo conta a partir disso, e aí é muito legal falar que o livro, né, O Meu Destino é Ser Onça, ele descreve o mito do Tupinambá restaurado, que tem mais ou menos 40 páginas, e o restante, que vai ocupar mais de 150 páginas, são fragmentos das pesquisas que levaram o Mussa a reconstruir essa visão mítica. Afinal, ela não é baseada em relatos escritos dos antigos Tupinambá, né? Mas em narrativas orais que foram escritas por invasores, por cronistas estrangeiros, que obviamente expressaram nas suas páginas todos os preconceitos que eles traziam de um imaginário eurocentrado. Então o Mussa vai desconstruindo isso e recriando, colando caquinhos, por isso que é um trabalho de restauração, para apresentar essa visão que também é enxertada com o olhar literário dele, a pena literária dele. E nesses textos que organizam a narrativa propriamente literária, ele vai apresentando uma série de dados que nos fizeram pensar na expansão desse mito para todo o território brasileiro e mais, transbordando o território do Brasil e se conectando com outros povos indígenas das Américas, porque havia uma rede de comunicação muito grande. Os tupinambás, ao que tudo indica, as pesquisas arqueológicas, ocupavam e ainda ocupam praticamente todo o litoral brasileiro depois de fluxos migratórios da região amazônica que
tinha cidades extremamente desenvolvidas que se conectavam com os povos andinos, com os povos indígenas da América Central, da América do Norte. E essa rede, essa trama, esses rios que vão se espraiando, todos eles expressam esse culto às onças. Então o enredo vai percorrendo esses caminhos e mostrando que essa devoção e essa devoração que se confundem aparece nas mitologias dos povos asteca, inca, maia, e se desdobram em narrativas míticas de, a gente diz no enredo, todos os povos originários brasileiros, em toda a sua diversidade. Então é um momento do enredo, e esse refrão de meio expressa isso, e o começo da segunda parte também, que celebra essa diversidade de onças que a gente encontra, enquanto forma de expressar a diversidade dos povos originários americanos. E o culto a essas onças. Né? A gente vê, por exemplo, o jaguar, o deus jaguar, como ele é cultuado pelos povos andinos, pelos povos da América Central, do Norte, como que essa relação tem algo muito forte com os povos indígenas brasileiros, né? Como que o culto ao deus jaguar, ou o culto à onça, a onça pintada, a jaguarana, né? As diversas qualidades que a gente tem de onça no Brasil, suarana, como que isso vai se tornando algo importante para o desenvolvimento aí do povo brasileiro, né? Como que isso vai se tornando importante para a cultura brasileira e para o nosso desenvolver. É um momento que no enredo a gente chama também a atenção para as práticas xamânicas, para o xamanismo, que é a feitura de uma série de rituais, de práticas rituais para se transformar em onça. Então é um momento para a gente muito bonito do enredo, porque a gente viaja, uma viagem mesmo, por essas simbologias que se tocam, né, que se cruzam. E é interessante, Maracajá é o nome de uma nação indígena, que habitava aqui na região do Rio de Janeiro, que é o nome de uma onça. Então a gente vai exaltar essa diversidade, é um momento do desfile que celebra essa pluralidade dos povos indígenas americanos e o poder de transformação, porque tudo que a gente está falando tem a ver com devoração e transformação. E aí vocês, aqui na segunda parte do samba, né, falam o nome dos povos, né, originários, o Alapite, Pancararu, a Pinagé, o ritual Araiueté, a flecha de Camaiurá, no tempo que pinta a pedra, pagelança encantada, onça-loba coroada na memória popular. É um trecho que mistura, vai fazendo, né, uma espécie de zigue-zague, costura diferentes setores do enredo, que na verdade é uma coisa só, todos estão conectados. Acaba sendo uma construção poética muito parecida com a do samba de Exu, do Tatalão de Irá, o próprio Zeca, que são enredos que são pensados para serem sinuosos, que não é aquela... Ele tem começo, tem meio, tem fim, mas nesse percurso é possível brincar, é possível, né, feito a água que está rolando numa cachoeira, não ser tão sisudo, não ser tão... É muito pela coesão, né? A gente tem uma coesão de desenvolvimento de enredo, onde os setores vão se tocando e vão se alimentando, né? Um setor ele vai devorando o outro, e parece que no final a gente consegue ter o desenvolvimento completo, né? Tudo aquilo que a gente imaginou desde o início. A gente chama até essa maneira de se construir enredo que a gente vem fazendo, que é quase que o infinito, né? Porque o início toca no fim, o fim toca no início, e assim todos os setores vão se conectando de uma forma muito interessante. É um pensamento mais circular do que linear. Sim. E nessa circularidade, nessa sinuosidade, o samba vem e vai, né? Sussuarana no sertão que vem e vai. Então o sertão já aparece ali e vai aparecer agora. Porque são essas conexões. Essa diversidade de nações indígenas brasileiras que celebra a onça vai se cruzar, todos esses mitos, todas essas narrativas, toda essa visão de mundo se cruza com outras matrizes culturais, como as matrizes africanas, de modo que a gente vê onças e caboclos ligados diretamente às onças, com o poder de transformação em onça, baixando e dançando nos terreiros. Então a gente exalta caruanas, encantarias, as umbandas, as macumbas, com destaque aí no enredo, o samba não entra exatamente, ainda que o Kyo, repetição que vai aparecer em breve, seja uma exaltação óbvia a todo o imaginário caboclo brasileiro, a esse Brasil caboclo, as figuras da cabocla Jurema, do caboclo Tupinambá.
esse imaginário também alimenta a construção de um império sertanejo brasileiro que, na visão mítica do Ariano Suassuna, dentro do movimento armorial, que é um movimento que se alimenta de mitos de matriz europeia, de matriz africana e de matriz ameríndia, indígena, a onça caetana aparece enquanto um símbolo desse imaginário. Esse império brasileiro é alimentado, é amamentado por uma onça. Ele inclusive compara o Brasil a uma grande onça, a uma fera que é muito forte e resistente. Então é por isso que o samba canta onça-loba coroada na memória popular. É uma onça-loba porque ela alimenta um país. É dali que a gente vê nascer, né, um país tão diverso e que tem a onça como símbolo de culto, né? E é muito interessante essa transição, né, onça-loba coroada na memória popular, e depois a continuidade que é que era pé de boi que o chão recorta, travestida de pantera. Que era a folia e reverência, onde a arte é resistência, sou Caxias, bicho fera. Vamos até o travestida de pantera, porque aí a parte de pé de boi que o chão recorta também já retorna a essa parte do sertão, ligado ao Ariano Suassuna, né, a onça caetana, o circo da onça malhada. São esses símbolos de identidade que a gente vê que vai sendo construído, tendo a onça como esse símbolo principal. Literatura de cordel, cancioneiro popular. A onça é um símbolo para se pensar Brasil. Até símbolos, né? Símbolos visuais, como os símbolos brasões do movimento armorial. Então são ideias e ideais de Brasis que vão sendo construídos baseados na figura da onça, né? Então a gente vê a onça com uma importância gigantesca, porque foi a grande criadora do mundo pela cosmovisão tupinambá, e a gente vai vendo como isso vai se desdobrando e vai se construindo para a gente ter uma ideia de onça também na contemporaneidade. A folia e reverência, onde a arte é resistência, sou Caxias, bicho fera. Ou seja, agora vocês transformam a comunidade de Caxias em fera, né? Se lá na frente a gente canta, né? É homem fera, é brilho celeste. No final, já antecipando, a comunidade se transforma nessa fera e, com dentes e garras à mostra, ocupa a avenida. É interessante ali o Travestida de Pantera, que é uma construção poética bastante rica, porque na contemporaneidade a onça é símbolo de uma série de lutas. Sim. Isso não é à toa. Então não é à toa que a onça é um símbolo muito poderoso para a luta das populações LGBTQIAPN+, para a visibilidade trans e travesti. E o samba canta isso articulado com as lutas dos povos originários. Não é à toa que diversos artistas indígenas brasileiros contemporâneos se utilizam da onça como símbolo para a demarcação das terras indígenas, que se utilizam da onça enquanto essa identidade em luta, em transformação. E isso permanece. Então a gente fala que dos tempos imemoriais, que são os tempos míticos, até o futuro, esse futuro que é ancestral, que é o que a gente deseja, a onça está presente. A onça é um dos elementos definidores da nossa identidade. E aí na meiuca dessa segunda tem a folia e reverência, porque o carnaval está dentro dessa dança. E o carnaval é essa grande festa antropofágica brasileira que ocupa esse território brasileiro, Brasil que é terra indígena, Duque de Caxias que é terra indígena, e o carnaval também é a possibilidade da gente se transformar em outras coisas. E é impressionante como a gente percebe a presença de onças em diferentes festas, folias, folguedos, Brasil afora. E o enredo também passeia um pouquinho por isso, até chegar no refrão de cabeça. Por isso que o samba fala folia em reverência, né? Não só o carnaval, mas outras folias, outras manifestações culturais populares brasileiras que tem a onça como símbolo, ou a onça como desenvolvimento de visual, né? Como a gente vê na obra de Fernando Pinto, na obra de Rosa Magalhães, e como que isso tudo vai se costurando até chegar ao final do enredo. Que é Uerá, Uerauê, Auru, Erauê. A aldeia Grande Rio ganha a rua. No meu destino é a eternidade, traz no manto a liberdade, enquanto a onça não comer a lua. É um refrão que as pessoas
perguntam bastante, né? Então vamos lá. O Uerauerauê, Nauru é uma interpretação poética dos compositores nesse samba que é interpretativo. Sim. Deve ser compreendido dessa forma, uma construção poética interpretativa, uma tradução da nossa sinopse que intencionalmente é muito aberta, dá muitas possibilidades e que por sua vez é uma tradução que parte de um outro texto literário. Então é muito desdobramento, é muita devoração, é muita comilança e é um verso muito forte, porque é uma livre tradução, né, do tupi antigo que expressa uma ideia de guerreiro e guardião de asas. E aí alguém pode perguntar, mas o que asa tem a ver com essa história? Porque, voltando lá no início, os antigos Tupinambá entendiam que nós somos poeira de estrelas, que nós somos seres que podemos nos elevar aos céus, tanto que os grandes guerreiros se transformam no sol, na lua, em constelações, em estrelas. E aquela disputa entre os herdeiros de Maíra e Sumé, ela continua se projetando no plano cósmico, uma vez que a lua Jaci é o espírito de um guerreiro, herdeiro, descendente de Maíra, que derrotou uma aldeia de jaguares, portanto os descendentes de Sumé. Sumé é uma estrela, a estrela jaguar, que continua perseguindo a lua no céu. É importante entender isso, eternamente. E segundo a visão dos antigos Tupinambá, quando a onça comesse a lua, quando portanto Sumé devorar Jaci, o mundo acaba mais uma vez. Esse mundo que já teve alguns fins. Por algumas vezes. Por algumas vezes. E para evitar esse fim, é preciso ritualizar. É preciso bater os cajados no chão, como o mito narra, e afugentar essa lua, que é o meu avô. Que é Sumé. Que é Sumé. E que, por sua vez, é descendente do velho, essa ideia de velho enquanto uma entidade, um ancião, né? Então, quando o samba canta guerreiro e guardião de asas, é essa visão de alguém, de um guerreiro, de alguém muito forte, que ascende aos céus, como? Utilizando um manto feito de penas de guará vermelho, que é o manto Tupinambá. Então, o refrão de cabeça... Tá lá fora e vai voltar. Exatamente. Ele enfatiza isso e selecionou esse verso justamente para se conectar com a simbologia do manto Tupinambá. Porque o manto Tupinambá era utilizado nos rituais antropofágicos, sim, portanto, nos rituais de transformação em onça. Os mantos abriam os rituais antropofágicos, né? Então, eles tinham uma importância imensa, gigantesca. Então, é como se esses guerreiros, né, que também se transformam na aldeia Grande Rio, ganhassem a rua e fossem à luta em defesa do manto Tupinambá. Manto este que é um símbolo sagrado, extremamente poderoso, que vai aparecer em diferentes momentos do desfile de maneira muito sensível, muito respeitosa, né? Que a gente está trabalhando com um imaginário muito sagrado, muito poderoso. E esses mantos eles foram roubados, foram sequestrados, saqueados durante o processo da colonização, da invasão do nosso território, e o primeiro desses mantos roubados retornará ao Brasil em maio de 2024, portanto depois do desfile, está sendo devolvido pela Dinamarca, vai ser recepcionado pelo Museu Nacional da UFRJ, por isso que a gente precisa defender a Universidade Pública Brasileira. Por favor. E o samba está conectado a isso. Quando a gente escolheu o enredo, a gente ainda não sabia dessas coincidências que vão ocorrendo ao longo do processo, e o refrão ele canta isso, né? Traz no manto a liberdade, essa libertação de um espírito ancestral muito poderoso e de uma história, de uma memória de Brasil que o grande público precisa conhecer, porque a gente estuda as sagas míticas da antiga Grécia no colégio, com vários episódios mirabolantes, nomes difíceis, e ninguém acha complicado, porque está naturalizado no nosso imaginário ocidental. E aí quando a gente se depara com o Meu Destino é Ser Onça, traduzido Nosso Destino é Ser Onça, mas tem palavras difíceis. É a função da escola de samba dizer que essas palavras difíceis são nomes de nações que existem dentro da nação chamada Brasil. Então, assim como as escolas historicamente contribuíram tanto para a difusão, para a popularização de histórias, para a desconstrução de estereótipos ligados às religiões afro-brasileiras, agora a gente tenta contribuir de alguma forma para a gente conhecer um pouco dessa saga, que é o mito Tupinambá, tudo que o mito Tupinambá conta, tendo a onça como grande símbolo. Enquanto a onça não comer a lua,
A gente vai vivendo e lutando. A gente. E né? ensinando. Também. E fazendo carnaval. Fazendo carnaval, porque a escola de samba é fazer carnaval e ensinar também. Né? Meninos, muito obrigado pela aula riquíssima, né, desse Brasil. Mais um Brasil, mais vários Brasis. Um imaginário de Brasil. Esse imaginário de Brasil que a gente tem. Então, gente, muitos Brasis. aproveitem, porque esse ano a gente tem enredos 1000 que mostram Brasil, os Brasis que existem através de diferentes perspectivas. Essa da Grande Rio é mais uma, riquíssima, tá? A gente espera que deseja um belíssimo carnaval para Tricolor de Caxias, como todo mundo fala, né? E muito sucesso para vocês dois, tá bom? Obrigado. E que o nosso destino seja eternidade, seja se transformar em onça. Mas não precisa comer a lua agora não, que a gente tem muito a viver. Tá? Tem muita... A lua que é um símbolo poderoso para Grande Rio, que já cantou no mundo da lua. Exatamente. Então nada de comer a lua agora. Vamos primeiro viver mais um pouquinho, tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Até já. Obrigado. Tchau, tchau.